Boa noite. Boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite. Boa noite, irmãos e irmãs que estão aí nos assistindo. Oi. Procurem seus lugares. E em 2 minutos queremos iniciar, tá bom? Porque, como eu falo sempre, estou aqui compartilhando com algumas pessoas. Mamãe. Os irmãos podem aí Mamãe. já se preparar Mamãe. e queremos iniciar em 2 ou 3 minutos no máximo, tá? Aí tá minha placa. Então, por favor. Acho que é por aí. Se quiserem compartilhar com alguém, tá bom? Que vocês puderem. E boa noite. Ei, Rafael, Andrade, né? Boa noite, amados. Boa noite, Andrade. Papai. Tassiana, boa noite. Dáurea, boa noite. Fala comigo. Davi, boa noite, Davi. Quanto tempo, Davi? Luiz Pereira, graça e paz, Luiz. Boa noite, Joelma. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Emanuel e João Pedro. Irmã Lourdes, chegamos. Boa noite. Creuzinha, aí em Crato também. Boa noite. Ema, boa noite. Ana Cláudia, boa noite, cunhada. Aí em Antonia do Norte. Amanda, Paulinho, boa noite, Paulinho. Aldemir, boa noite, Aldemir. Irmã Francisca também, receba o meu boa noite. Cantor Cristão em mãos. Hoje, domingo de Páscoa, não é? Graças a Deus. Ontem, sábado de Aleluia. Sexta-feira Santa. Um dia que nós comemos peixe. Júlio Tamires, boa noite, Júnior. Abraço na Tamires, tá bom? Abraço a toda a família. O pessoal também está entrando aí da Praia do Futuro. Boa noite, Adames, Cris e também Margarida. Boa noite a todos vocês. Vem cá, Luísa, dá boa noite aqui. Tu dá boa noite, ela tá aqui na frente, dá Aqui, boa ó. noite pros Vem cá. irmãos, hein? Aqui pro papai, dá Dá boa boa noite noite. pros irmãos. Aqui, vem cá. Que tá com saudade. Boa noite. Boa noite. Irmãos, hoje na hora do almoço a Luísa falou assim: papai, vai ter culto hoje? Aqui na igreja, né? Ele disse: ô rapaz, corta o coração da gente. Mas vamos lá. Irmãos, eu vou estar orando, ore comigo, tá bom? Feche seus olhos e curve sua cabeça. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse domingo de Páscoa. Obrigado pela memória que temos em nossos corações e mentes acerca do que o Senhor fez por nós, ao enviar Jesus Cristo para morrer em lugar de nós, em nosso lugar. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu grande amor. Obrigado pelo Teu plano perfeito. Obrigado pelo Espírito Santo que nos regenerou, nos capacitou a entender o Evangelho e a crer com fé no grande amor que o Senhor tem para conosco. Abençoa cada família que está nos assistindo, Senhor. Que a Tua palavra possa ser pregada com fidelidade. E o Senhor cria em nós um coração cada vez mais fervoroso. Fervoroso através do grande presente que recebemos do Senhor. A salvação das nossas almas. O perdão eterno dos nossos pecados, Pai. Alcança, Deus, nesse momento, através da Tua palavra, todos aqueles que o Senhor quer alcançar. E fortalece e edifica a fé do Teu povo, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém, Luísa? Amém. Amém, Rebeca? Amém, Thalita? Amém, Karine? Amém.
Então, eu quero cantar com vocês o hino número 99. Não poderia ser diferente de para nós cantarmos o hino do cantor cristão 99, o hino que vai falar sobre a ressurreição. Tá? Boa noite, Neuriene. Boa noite, Dedé. Boa noite, Érica. Boa noite, Elisa. Ivone, boa noite. Deus abençoe sua vida, Ivone. E vamos cantar o hino número 99 do cantor cristão. Tá bom? Cante, viu, irmãos? Vai cantar aí na sua casa, tá bom? Cantamos esse primeiro e vamos cantar o segundo hino, que é o número 67, tá bom? 67. Boa noite, Marcela. Boa noite, querida irmã. Boa noite, Elisandra. Boa noite, Tiago Campelo. Boa noite também, Tiago. Deus abençoe a toda a família Campelo. O hino número 67, Cristo Exaltado, outro hino bem conhecido. Um hino que fala sobre nosso Senhor Jesus.
Vamos passar para a parte de aviso. Avisa. Primeiro aviso aqui, que amanhã à noite, tá? Pelo Instagram, nós, se Deus permitir, queremos ter um tempo com a tia Karine e o Marquinhos, tá? Então os pais aí, se liguem aí no Instagram amanhã, entre 8h30 mais ou menos, 8h30, a gente manda lá a propaganda, tudo direitinho, para você que tem bebê, você que tem criança, se ligar amanhã à noite, para a gente ter um tempinho também com o nosso fantoche, nosso personagem, o Marquinhos, e também a tia Karine, que quer ter um tempo com vocês, tá? O Marquinhos está tendo mais sucesso do que o Pastor Doca, viu? Hoje pela tarde, a Karine recebeu algumas mensagens, né? Algumas crianças perguntando: cadê o Marquinhos? Cadê o Marquinhos? Cadê o Marquinhos? Né? Então, pelo jeito, o Marquinhos está com mais sucesso do que eu pela internet. Então, fique ligado amanhã, às 8h30, no Instagram, tá? Uma live. E quarta-feira, o nosso tempo devocional, se Deus permitir, junto com todos vocês, tá? E hoje será, se assim o Senhor nos permitir, como até aqui tem permitido, hoje está sendo nosso terceiro tempo devocional, desde que estamos na quarentena. Não, mas desde o começo. Enfim, e graças a... Não, 13º devocional, tá? E estamos aí. A nossa expectativa é que seja breve esse tempo, né? A nossa oração é que de fato possa passar logo esse tempo. E se não passar, o Senhor há de nos sustentar em todas as coisas, como até aqui Ele tem nos sustentado, tá? Queridos irmãos e amigos, antes de entrar no tempo da nossa meditação, boa noite, Margarida, boa noite, Tainane, boa noite, Marcelo Vitor Bezerra de Melo. Eita, o nome aqui é poderoso, Marcelo Vitor Bezerra de Melo, nosso Marcelão. Renata Teles, junto com Anthony, né? Seu marido, obrigado por estar conosco, Anthony. Madalena, e aí, Madalena, boa noite. Isaías é o nosso querido Isaías, pai do Neto, pai Glaucia, da Quilvia, a Marta, eu tenho quase certeza que é ele, Isaías. Boa noite, meu irmão Isaías. Bom saber que o Senhor está nos assistindo, tá? Deixa-me aqui controlar o tempo, né? Não quero passar de 1 hora esse tempo devocional. E hoje, como eu falei ontem para vocês, aqueles que estavam nos assistindo, nós queremos meditar hoje sobre a soberania de Deus e o plano da redenção. A soberania de Deus e o plano de redenção, na verdade. Nós temos meditado na última semana, fizemos alguns momentos bem profundo, tentamos ser bem objetivo, né, nesse assunto, acerca da soberania de Deus. Vimos muitas coisas e eu toquei um pouco acerca da soberania de Deus no plano da salvação. E hoje eu quero gastar mais um pouco do nosso tempo acerca desse momento. Soberania de Deus no plano da redenção, da salvação. Vocês já sabem, já devem estar sabendo o que o que fala acerca da soberania, o governo de Deus nos mínimos detalhes e nos temas e nos acontecimentos da história desde a criação até agora e até mesmo desde sempre. O Senhor, Ele reina poderosamente, reina de forma sábia e perfeita, reina sobre o bem e reina sobre o mal. Ele está no seu santo trono, governando, administrando, executando,
concretizando o seu plano de uma forma perfeita. E eu quero dar início a esse momento citando uma frase bem conhecida de alguém que nós conhecemos, pelo menos alguns conhecem, o R.C. Sproul. Não é Spurgeon, tá bom? É o R.C. Sproul. Algo dessa forma. Boa noite, Isaac. Deus abençoe você em russo, tá bom? E Débora também. Abraço. O R.C. Sproul tem uma frase famosa que acredito que alguns de vocês já devem ter lido ou escutado. Ele fala o seguinte, inclusive o Sproul já foi promovido para a glória, tá bom? Ele escreveu uma frase, ele nos deixou uma frase que fala o seguinte, ele pergunta, alguém pergunta, por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? Alguém já lhe perguntou isso? Então ele usa essa pergunta para continuar. Ele pergunta, né? Por que acontecem coisas ruins com pessoas boas? É a pergunta que todos fazem. E a resposta dele foi, bem, isso só aconteceu uma vez. E essa pessoa boa se ofereceu como sacrifício. Né? Bem, isso só aconteceu uma vez. E essa pessoa boa se ofereceu como sacrifício. Logicamente, ele está falando que se há uma pessoa boa e se há um mal que aconteceu a uma pessoa boa, essa pessoa boa que o mal foi acometido não é apenas tão somente Jesus Cristo. De fato, a única pessoa boa, o homem, o Deus homem que veio até nós, ele sofreu um mal, ele sofreu uma pena, ele sofreu um castigo, né, de forma imerecida, mas ele teve que passar por isso. E aquele momento lá com Jesus, logicamente, Deus já havia planejado, Deus decretou a morte do seu próprio filho, tá? E eu quero, antes de entrar nos pontos de forma exata, eu quero falar 3 considerações aqui, para preparar, para ter como fundamento as coisas que eu vou falar sobre a soberania de Deus e o plano de salvação, tá? Primeiro, irmãos, eu reconheço e quero que você também reconheça que há muitos mistérios nas Escrituras Sagradas, tá bom? Há muitos mistérios nas Escrituras Sagradas. Não temos todas as respostas para os nossos questionamentos, tá bom? Nós não temos todas as respostas para os nossos questionamentos. Eu tenho muitas perguntas que eu não consigo responder. Eu tenho muitas perguntas que o próprio Deus, ele não quis responder através da palavra dele. Então nós temos que reconhecer que há assuntos difíceis na palavra de Deus. Há assuntos, além de difíceis, assuntos que não têm resposta diante da nossa pecaminosidade e das nossas limitações. Então Deus, ele não se preocupou em responder exatamente tudo que eu quero que ele responda, tá bom? Então temos que partir desse princípio também, diante de dúvidas, diante de assuntos difíceis e diante de questionamentos que eu não posso responder e que a Bíblia não me dá resposta. A Bíblia sendo a palavra do Senhor, tá bom? Certo? Segunda consideração, meus irmãos, mesmo não tendo resposta para todos os nossos questionamentos, isso não diminui a confiança que eu tenho em Deus, tá bom? Estão entendendo? Mesmo sem ter todas as respostas que eu quero que tenha, mesmo não sabendo de todas as coisas que permeia a palavra do Senhor, eu não posso fazer desta falta de resposta um motivo para desconfiar da vontade do nosso Deus, do querer de Deus, tá bom?
Então eu tenho que crer que o Senhor exerce a sua soberania por toda a eternidade, por toda a história da humanidade. Ele sabe o que está fazendo, tá? Então, fique por isso aí, tente mastigar um pouco. Não temos todas as respostas para os nossos questionamentos. Segundo, mesmo assim, isso não é motivo para eu desacreditar da ação de Deus sobre a história humana, tá bom? Eu não posso. Deus não me responde isso, Deus não me deixa claro aquilo, então eu não confio em Deus. Não, longe de você esse pensamento, longe de mim esse pensamento, tá bom? E a terceira consideração veja como isso é invocado. Se tivéssemos todas as respostas, não precisaríamos de fé para crer. Tá bom? O que é que eu estou falando aqui? Deixa eu desenrolar para vocês. Se tivéssemos todos os mistérios, resposta para toda a pergunta que nós temos para fazer, né? Não seria necessário fé, tá? Então, a fé me faz crer neste grandioso Deus que faz a vontade dele da forma que ele quiser, tá bom? Se não fosse assim, a fé seria algo vazio. E na verdade, não existiria fé. Porque não haveria necessidade de fé. Se eu tenho todas as respostas que eu preciso, o que eu quero, o que eu acho que preciso para a minha vida, não necessitaria exercitar a fé. Tá bom? Então eu falo isso, irmãos, porque quando se trata sobre soberania, sobre Bíblia, sobre até mesmo questões práticas ao nosso redor, nós temos que entender que a Bíblia fala sim de muitos assuntos, na verdade de todos os assuntos de forma prática, de forma vivencial, mas tem assuntos, tem uma coisa ou outra, e muitas coisas na verdade, que o Senhor, que Deus, na sua soberania, não quis me responder, tá? Então, é necessário fé, e lembra que o autor dos Hebreus fala, fé é crer em acontecimentos que se esperam, é crer em fatos que se não veem. Então, mesmo não entendendo todo o plano soberano do Senhor, você e eu, nós devemos falar, eu creio na vontade do Senhor, mesmo sem entender todas as coisas ao meu redor. Mesmo encontrando até eu posso falar, até assuntos na Bíblia que tem uma aparente contradição, mas você e eu devemos crer de forma absoluta na vontade do Senhor, nos desígnios do Senhor, nos pensamentos do Senhor, na ação de Deus, em tudo que acomete esta humanidade. Então, se Deus ele é soberano sobre tudo, logicamente, dentro dessa soberania exercida pelo Senhor, se encontra a salvação, o plano da salvação. E aí eu quero repetir a primeira verdade relacionada a isso. Primeira, Deus planejou a morte de seu Filho Jesus Cristo. Deus, ele planejou, ele decretou, ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer. A morte de Cristo não foi planejada por Satanás. A morte de Cristo não foi planejada por homens. A morte do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo Deus, foi decretada antes mesmo que houvesse mundo. Porque Deus, no seu plano perfeito, ele sabia
e conhecia muito bem que o homem iria pecar, que o homem iria desobedecer livremente lá no Éden. E de antemão, aquele momento lá onde o homem caiu, não pegou Deus de surpresa de forma alguma. Deus já sabia na sua onisciência, Deus já conhecia toda a história do universo. Deus já conhecia que o homem iria desobedecer, que o homem iria comer do fruto proibido, ao qual o próprio Deus já havia dito para não comer, mas o homem foi lá e quis comer aquele fruto. Desobedeceu conscientemente e foi culpado por isso. E trouxe sobre si maldição e separação do próprio Deus. E trouxe sobre si maldição sobre toda a terra, sobre toda a criação. Então, Deus, ele já havia planejado a morte do seu filho de uma forma maravilhosa e amorosa. Se você lembrar comigo, lá em Gênesis capítulo 3, assim que o homem caiu, assim que o homem desobedeceu a Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus já revela naquele momento ali a pista sobre alguém que viria no futuro, que iria pisar na cabeça da serpente. Ali é conhecido como, de forma muito grande, é chamado como proto-evangelho. Ali é a raiz do evangelho, é Deus dando uma pista acerca do plano que ele iria desenrolar através da história humana. Então foi o próprio Deus que entregou o seu filho, que planejou a morte do seu próprio filho. Irmãos, não pense de forma alguma que foi o diabo, não foi os homens, mas o plano de Deus é tão maravilhoso e tão perfeito, que mesmo Deus planejando ou decretando a morte do seu próprio filho, ele faz de uma forma tão perfeita que ele não é o culpado e ao mesmo tempo o homem é o culpado. Isso mostra muito bem, retrata muito bem a soberania do nosso Deus. Lá em Atos capítulo 2, por favor, vamos para Atos capítulo 2. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 23, tá? Você vai ver aí Deus decretando e ao mesmo tempo a culpa caindo sobre aqueles homens que assassinaram Jesus Cristo. Diz assim, Atos capítulo 2, versículo 23. Tá bom? Diz assim: sendo este aqui se referindo a Jesus, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Aí vírgula, aí Deus fala: vós o mataste. Deus aqui usando a pessoa do apóstolo Pedro, claro, né? Vocês estão entendendo. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. O plano, o decreto veio do Senhor, mas o homem pecaminosamente foi culpado da morte do Filho do Deus vivo, todo-poderoso. Então Deus em sua perfeição, Deus em sua grandiosidade, é perfeito e justo. O homem é responsável e culpado pela morte do Filho de Deus. Aqui nós vemos duas verdades ao mesmo tempo. Deus é soberano e o homem é responsável pelos seus pecados. Duas verdades que, como disse o Spurgeon, duas verdades paralelas que a Bíblia nos apresenta. E só vamos entender essas duas verdades, talvez, só na eternidade. Duas verdades que só vão se encontrar na eternidade, onde nós vamos ter a capacidade de compreender as duas coisas ao mesmo tempo. O homem é responsável, o homem foi o culpado da morte de Cristo,
e ao mesmo tempo Deus o Pai, em sua perfeição, em seu plano eterno, ele decretou a morte do seu próprio filho, tá? Então, tudo isso, irmãos, mostra a perfeição de Deus, a sua soberania sendo exercitada ou sendo concretizada de uma forma maravilhosa. Nós não vamos conseguir entender tudo isso devido às nossas limitações, mas fique com esse primeiro ponto. Deus planejou a morte do seu Filho Jesus Cristo. O eterno Filho de Deus foi enviado ao mundo pelo seu próprio Pai para realizar uma grande obra. E essa grande obra, realizada por Jesus na cruz do Calvário, envolveu a sua morte, a sua terrível morte, a sua dolorosa morte. Deus fez isso. Deus fez isso, tá bom? Deus quis isso. E eu quero enfatizar isso aqui, e não se assuste. Foi do querer de Deus que Jesus Cristo morresse na cruz do Calvário, tá? E depois nós vamos ver mais sobre isso. Mas eu acredito que vocês, já é algo talvez que vocês todos sabiam. Mas, obviamente, no segundo ponto, eu devo também falar para vocês que Deus, na sua soberania, não apenas planejou a morte do seu filho, como também decretou a vida do seu filho. A vida que eu falo, eu estou querendo apontar para a ressurreição do seu filho, né? Deus decretou a morte, mas também decretou a sua ressurreição. A morte de Jesus é uma realidade, mas também a própria ressurreição do Cristo, o Filho do Deus vivo, foi também planejada pelo seu próprio Pai, obviamente. E é o que o apóstolo Pedro vai nos falar no próximo versículo de Atos, capítulo 2, versículo de número 24, tá bom? Versículo 24. Deus agora, o apóstolo Pedro nos revela também, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela, tá bom? Então, Deus, como eu falei semana passada, Deus é soberano sobre a morte e sobre a vida. Deus, ele governa a morte, ele tem em suas mãos o poder da morte e o poder da vida. A morte foi decretada em relação a Jesus Cristo. Jesus morreu. O Pai planejou, o Pai executou. O homem é responsável, o homem é culpado, digno de morte eterna. Mas Deus, de uma forma poderosa, assim como planejou a morte do Filho, ele também teve que planejar, obviamente, a ressurreição do nosso Salvador. Ressurreição esta que nós estamos esse domingo de Páscoa lembrando ou relembrando, e também, por que não falar, comemorando a vitória do nosso grande e bondoso Salvador, chamado Jesus Cristo, tá bom? Então, Deus planejou a morte do seu Filho, como assim também Deus planejou a morte, a vida, a ressurreição do seu próprio Filho. Se Deus não tivesse ressuscitado o seu Filho Jesus Cristo da morte, obviamente nós temos que entender que o plano de Deus não seria perfeito. Tá bom? Vamos pensar o seguinte: se Jesus não tivesse ressuscitado ao terceiro dia, nós teríamos que assumir falhas no plano eterno e soberano do Deus Pai Todo-Poderoso.
mas louvado seja o Senhor hoje e eternamente, porque Ele poderosamente também planejou o Filho Jesus, o eterno Filho do seu amor, Cristo Jesus, o Senhor, ser ressurreto da morte, levantar daquele túmulo, fazer abrir aquela grande e enorme pedra, e como o próprio apóstolo Pedro falou aqui, rompendo os grilhões da morte, rompendo os grilhões da morte. Então, planejou a morte do seu filho, mas também o plano foi tão perfeito que a vida do Senhor Jesus foi retomada pelo grande poder do Pai Celestial, o Senhor, o Eterno, o Grande, o Altíssimo, Deus, Senhor dos Exércitos, Deus dos deuses, fez com que o seu Filho Jesus, que se tornou homem, que morreu lá na cruz, e no terceiro dia ressuscitou, triunfando da morte, carimbando a perfeição do seu plano, alimentando em todos os seus apóstolos e seus discípulos, alimentando e fortificando a fé na palavra de um Deus que é santo, que é santo e que é santo, de um Deus que é soberano e onipotente, que tem controle dos acontecimentos mais pequenos, como também dos acontecimentos mais grandiosos na história do universo, na história da Terra, na história da humanidade. Então, louvado seja o Deus Pai Todo-Poderoso, e o seu Filho Eterno Jesus Cristo, e o Espírito do Senhor, que de uma forma onipotente e soberana, revela a nós algo essencial para a nossa fé, demonstrando que Ele é digno do nosso amor, da nossa confiança, mesmo não entendendo todas as coisas relacionadas acerca das suas verdades na palavra do Senhor. Tá bom, meus irmãos? E eu quero seguir em frente, compartilhando a terceira verdade sobre o plano soberano da redenção, O plano soberano de Deus, o Pai, através da morte e da ressurreição do seu Filho, teve que envolver sofrimento, teve que envolver dor, tortura e morte. E eu quero ler com vocês Isaías 53. É algo que nós todos sabemos. Eu não vou comentar todo esse capítulo de Isaías 53. Acredito eu que todos vocês já leram Isaías 53. Só para nós, eu vou ler alguns versículos aqui, justamente para nós estarmos bem e colocarmos bem em nossa mente, irmãos, o que envolveu esse plano, o tipo de morte, o tipo de sofrimento que Jesus Cristo, o Filho do Deus Pai Todo-Poderoso, teve que passar para completar, para consumar uma obra perfeita, um plano perfeito do nosso Senhor e grande Deus. Vamos ler o versículo de número 2. Isaías 53, versículo de número 2. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de que os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus, olha aqui, ferido de Deus, e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Duas palavras aqui, irmãos, que deve aumentar
aumentar a nossa compreensão acerca do tamanho do sofrimento físico que Deus, o Pai, fez com que Cristo passasse, ser traspassado e moído pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades, na verdade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o versículo 6, aí eu vou encerrar essa leitura aqui. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Agora, olha o versículo 6, essa segunda parte. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Vocês estão entendendo como isso é importante? Não foi Satanás, não foi simplesmente os homens que planejaram a morte do Senhor. Deus, o Pai, soberanamente teve que fazer isso, enviar seu filho e fazer cair sobre o seu filho amado as iniquidades do seu povo. E que sofrimento, né, irmãos? E aqui eu só estou falando aqui das dores físicas, as dores do corpo, os chicotes, os finos e compridos e duras pontas que haviam nos chicotes dos guardas romanos, que penetrava as costas do Senhor. Vamos imaginar as pontas daquela coroa de espinho sendo colocado com força sobre a cabeça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Vamos pensar os enormes pregos cravados sobre os pés e mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E aqui, gente, eu estou aqui só falando do sofrimento físico, da dor do corpo que Cristo sofreu, né? E já eu vou falar mais outro sofrimento, mas é só para a gente ter em mente o que foi preciso ser feito para que o nosso maior problema pudesse ser resolvido pelo Pai, na imagem ou na figura ou na pessoa do seu Filho Jesus, né? Que plano perfeito que envolveu o querer do Pai, o Deus, o Pai, entregar o seu Filho à morte, né? E até aí fazer com que ele fosse ou recebesse sobre si o castigo que era para ser meu e que era para ser de todos vocês. Então o Pai planejou a morte, como também a vida, a ressurreição, mas também a forma ao qual teria que morrer. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o eterno e bondoso Filho de Deus e o perfeito Filho do Deus Santo, Deus Todo-Poderoso. E tem algo ainda que eu preciso falar para vocês acerca da soberania. O que mais envolveu a soberania de Deus? Algo que o Senhor falou ao meu coração acerca do que eu teria que compartilhar com vocês esta noite é: Deus planejou também até silenciar, mesmo vendo o seu amado Filho sofrer as injúrias dos seus inimigos. O silêncio do Pai estava dentro do plano soberano de Deus. O silêncio. Nós lemos aí um pouco de Isaías 53. Eu não escuto nada de Deus. Se você já leu os capítulos dos evangelhos, que retrata desde o momento em que Jesus foi entregue e começou a sofrer e foi até a cruz do Calvário e foi pendurado no madeiro, o Pai
simplesmente silencia. Ele faz silêncio, mas observa de forma soberana o seu filho sofrer. É difícil de compreender isso. É difícil de entender isso, não é, irmãos? Fala a verdade. Aí você imagina, você que tem filho, aí, imagine você olhar o seu filho ali, sendo maltratado pelos colegas de aula. Você olha o seu filho ali, sendo maltratado, vê um coleguinha e dá um murro na boca do estômago, vê outro colega e dá um tapa na orelha, vê outro coleguinha e dá um chute no traseiro, e você, pai, só fica observando. Você já pensou sobre isso? Você um dia já imaginou, né, o que estava ali acontecendo? O silêncio de Deus, irmãos, estava dentro do seu próprio plano de salvação. Mas eu quero falar para vocês que o silêncio não significa omissão do Pai. O silêncio de Deus, o Pai, não significa crueldade, tá bom? O silêncio de Deus, o Pai, não significa a arbitrariedade. Eita, palavra difícil. Pelo contrário, o silêncio do Pai significa controle, significa soberania, significa deixar as coisas desenrolar da forma a qual Ele próprio planejou. Deus, como nós falamos, Ele estava controlando tudo naquele momento, mesmo só observando o seu filho sofrer. O silêncio do Pai significa a execução de um plano perfeito, ao qual, mesmo permitindo o mal daquele seu filho tão amado, do seu filho que tem a mesma divindade que ele, esse silêncio significa perfeição de um plano que ele entende, que ele quis fazer e realizar, mesmo permitindo tanta dor, sendo acometido pelo seu próprio Filho eterno. E isso, irmãos, vai nos levar para uma outra verdade sobre acerca da soberania de Deus no plano da redenção. O que é outra verdade? E aqui vai corroborar com essa verdade anterior, onde eu falei sobre o silêncio do Pai. Algo ainda vai ser recheado de mais mistério ainda. O que é? Fala logo, pastor, fala logo, eu vou dizer para vocês. O momento do abandono do Pai também estava planejado por Deus. Em Marcos, capítulo 15, vamos lá para o Evangelho de Marcos. Corra comigo aí. Marcos, capítulo 15. O abandono do filho estava dentro do plano de Deus. Marcos 15, versículo 34. Isso. Marcos 15, versículo 34 diz assim. Mateus também fala isso lá em Mateus 27, mas eu vou ler aqui apenas Marcos 15, versos 34. A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Aqui também, queridos irmãos, aqui também, meus amados irmãos, nós podemos ver algo que nós também não conseguimos compreender. O Pai
primeiro, silenciou acerca do sofrimento do filho, mas o pai não apenas silenciou, ele naquele momento abandonou, deixou de amparar o seu próprio filho. E eu acredito, meus irmãos, que talvez este seja ou tenha sido o maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Além da dor física, além da dor psicológica, além da sua alma doer e sofrer amargamente, naquele momento, certamente ele sofreu o pior dos sofrimentos, o abandono do seu pai querido. E não apenas o abandono, irmãos, o castigo do seu pai amoroso estava sobre Jesus Cristo. Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, é época de Páscoa. É uma época onde nós temos que refletir não apenas sobre nós mesmos, mas sobre a obra que Deus o Pai, através do seu Filho Jesus, a obra que foi planejada e realizada há mais ou menos 2000 anos atrás. Essa época de Páscoa, há uma necessidade maior, e eu vou falar até urgente, de estarmos refletindo sobre esse plano perfeito, onde nos conta a morte dolorosa de Cristo e a sua ressurreição vitoriosa sobre a morte. O corpo do Senhor foi entregue. O seu sangue perfeito foi derramado de uma forma tão cruel por homens. Ele recebeu sobre si a ira de Deus, que quis silenciar naquele momento e precisou castigar o seu filho, a ponto de abandonar por um momento aquele filho tão amado e tão querido por ele. Então, plano de Deus, vontade do Senhor, a vontade de Deus foi feita. A vontade do Senhor foi realizada. É maravilhoso. Mas eu quero finalizar esse momento, lembrando a vocês, que o amor do Pai também foi planejado. Deus, em sua graça e soberania, planejou e assim quis amar pecadores como eu e como vocês. E de fato, irmãos, todo esse plano perfeito de Deus, não poderia ficar de fora o amor do Pai por pecadores como eu, como você e como todo aquele que irá crer em Jesus Cristo. Não foi simplesmente os pregos que seguraram Jesus ali na cruz. Foi o amor de Deus que foi manifestado ao mundo. O amor do Pai fez com que ele abrisse mão do seu Filho querido e enviasse ao mundo para sofrer tão terrível e dolorosa morte. João capítulo 3, versículo 16, vocês sabem aí recitar, o crente que não souber esse versículo memorizado, deveria levar uma pisa, tá bom? Não diga que não sabe esse versículo não, senão eu vou ir na tua casa.
João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi da vontade de Deus amar pecadores como eu e como você. E a manifestação maior do amor de Deus por nós foi fazer com que o seu filho assumisse o estado de ser humano, nascesse entre nós para cumprir um propósito maior, um propósito maravilhoso. Sinta-se amado de Deus. Olhe para Jesus Cristo. Creia em Jesus Cristo. E você perceberá a beleza e a realidade desse amor. Você pode falar: eu sei que Deus me ama, porque Deus me dá saúde, Deus me dá emprego, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um marido, Deus me deu um carro. Irmãos, a maior prova de amor de Deus foi enviar Jesus Cristo ao mundo para dar a vida dele em lugar de todo aquele que crê. É um justo morrendo por muitos injustos. É um justo recebendo sobre si o pecado de muitos pecadores, como eu e como vocês. E eu quero terminar agora é valendo, tá bom? Lendo ainda Jeremias, não, Isaías 53. Estamos caminhando para o fim, tá bom? Isaías 53, versículo 11. Vamos ler o 10 e 11. Isaías 53, versículo 10 e 11. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não poderia deixar de falar, irmãos, que dentro desse plano soberano de Deus, que envolveu a morte do seu filho, que envolveu a ressurreição do seu filho, que envolveu o silêncio do Pai, que envolveu a forma da morte do Senhor Jesus, que envolveu o abandono do seu filho, que envolveu o amor do Pai por pecadores. Não poderia deixar de falar nos resultados dessa morte. Jesus morreu para salvar pecadores. E quem crê em Jesus será salvo. E você pode crer hoje. Um dos devocionais passados eu falei um pouco sobre isso. Sobre a certeza de onde vamos estar quando morrer. Será que é possível? Veja, Jesus, ele não morreu em vão, tá? Jesus, ele morreu para cumprir um propósito maior que envolve a soberania do Senhor.
Jesus morreu para dar vida eterna a todo aquele que crê. A morte dele não foi à toa. A morte dele tem um alvo. Dois, na verdade. A glória do Pai, primeiramente, a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso, é o alvo maior da glória de Deus, mas também a salvação de muitos pecadores que creem ou que crerão em Jesus Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Irmãos, eu não me surpreendo com coisas ruins que acontecem com a humanidade. Eu me surpreendo com isso que aconteceu com Jesus. Coisas ruins acontecendo com a humanidade é normal, porque nós somos pecadores. Nós somos merecedores do castigo eterno, do inferno. Os nossos corações são maus. Nossos pensamentos são depravados. Nossos sentimentos, nossas ações, por melhor que você pensa que é, você é um pecador como eu. E foi necessário, Deus, o Pai eterno, junto com seu Filho e com seu Espírito Santo, planejar algo perfeito. E em soberania, poder e graça, esse plano perfeito teve que envolver a morte de alguém perfeito. Uma morte cruel, uma morte terrível, a morte do seu próprio Filho, Jesus, que veio ao mundo dar a sua vida em favor de mim e em favor de muitos pecadores. A minha oração é que você esteja colocando a sua vida aos pés do Senhor Jesus Cristo, crendo nele verdadeiramente como teu Senhor e como teu Salvador. Não deixe com que essa Páscoa seja simplesmente chocolate ou ovo de Páscoa. Não. Páscoa é sangue. Sangue inocente derramado por sangue culpado. Páscoa envolve sofrimento de um inocente, de Jesus Cristo, o justo, que veio receber sobre si o castigo de muitos pecadores. E quem crê nesse sacrifício, quem crê nesse plano de redenção, será salvo. De fato, já pode se considerar salvo. Já pode ter a certeza de vida eterna pela obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. O seu corpo e o seu sangue sendo derramado, sendo entregue, recebendo sobre si toda a ira de Deus. Portanto, queridos, creia, ame Jesus com todas as suas forças, viva por Jesus, ame Cristo e declare ao mundo que o seu amor é por Jesus. Tenha uma vida a qual as pessoas possam ver em ti um amor maravilhoso por Jesus, uma devoção, uma vida de amor aos pés do Salvador, uma adoração ao Pai Todo-Poderoso, que teve que decretar a morte do seu Filho, para que pecadores como eu e como vocês pudessem ter a vida eterna no nome de Jesus. Portanto, é domingo de Páscoa. Deus sabe o teu coração. Deus sabe o meu coração. Talvez você ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas você está sentindo isso no coração. O desejo de receber Jesus como teu Salvador. Creia,
creia pela fé. Olha, não espere entender tudo para você ter Jesus como teu Salvador. Você poderia viver 1000 anos aqui na terra, você não entenderia tudo. Mas você pode entender o essencial. Jesus Cristo, o Filho eterno do Pai, enviado para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, consumando uma obra que só Ele poderia ser feito. Obra esta em favor de pecadores miseráveis como você e como eu, a qual vos fala. Que a graça, o poder e o amor de Deus seja com todos vós. Que possamos ter o nosso coração dispostos a cada dia entregar-nos na presença do Pai e agradecer pelo sangue de Jesus, que purifica o coração de todos os pecados, para a glória de Deus e para a felicidade daqueles que acreditam e recebem Jesus como Salvador. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? Que as bênçãos do alto alcancem os seus corações. E se alguém está aí do outro lado, sem ter Jesus como Salvador, a minha oração é que o Espírito de Deus capacite muitos a crerem com fé que Jesus Cristo é o teu Salvador, para a glória de Deus. Muito obrigado, meus queridos irmãos, pelo tempo. 51 minutos de devocional, só pregação, hein? Que bênção de Deus. E eu quero finalizar, eu vou chamar a Karine, viu, Cacá? Para a gente repetir o primeiro hino que nós cantamos, Ressurgir. Mas antes eu quero dar um abraço aqui, um abraço virtual para Creuzinha, minha irmã lá em Crato, mais uma vez, Ana Cláudia, Marcelo Vitor, Marcelão, obrigado também, Marcelo. Rafael, o Andrade está nos assistindo, obrigado, Andrade, pela audiência. Isaac, grande abraço para você e toda a família, tá bom? Os 2 filhos, Daniele, todos os irmãos aí de Russas. Maria Helena, Maria Helena, beijo para você também, querida, tá bom? Manda um abraço aí pro Diego e para todos da família, tá? Aleus, abraço, Aleus, aparece aí, Aleus, um dia pra gente conversar, matar a saudade, viu? Irmã Lourdes, ela pede oração pelo Barbosa, né, irmã Lourdes? Irmãos, vamos orar pelo Barbosa, hoje se comprometem a orar pelo nosso querido Barbosinha, amado da gente, tá bom? Lívia Lima, Deus abençoe, paz do Senhor, Lívia, viu? Obrigado por estar conosco, tá bom? Lá na Vila Manuel Sátiro, tá? Obrigado por nos assistir, Lívia, que bom te ver por aqui. Madalena, tá bom? Renato e Anto, já falamos, deixa eu me ver aqui, então pronto. Francisco Irã Alves Delfino, juntamente com Catiane, deve estar nos escutando. Catiane, cunhada, abraço para você também, viu? Cadê o Lucas? Tá aí também? Mas chama o Lucas aí para assistir o tempo devocional, tá? Então, que Jesus Cristo seja o nosso maior amor e com fé no que Ele fez por nós, estejamos convictos da grande salvação providenciada pelo Pai Eterno para todo aquele que crê. Boa noite, Tiago, também. Deus abençoe. Tá? Vamos cantar o hino 99, tá bom? 99. E amanhã à noite eu quero ainda enfatizar o Marquinhos, o nosso personagem, né? O boneco, o nosso fantoche. Vai ser 9, vai ser 8 não? 8h30, tá bom? 8h30? A gente fez 9 naquele dia porque você tem um compromisso. Aí, então, vamos fazer 8 horas, então? Viu, irmãos? Vamos fazer 8 horas amanhã, uma live com o Marquinhos e com a tia Karine, lá no Instagram, tá? Neto Oliveira, e aí, Netão? Boa noite, Neto. Elisandra tá falando boa noite. Sogra da Elisandra. Boa noite, querida. Quanto tempo não nos vemos, hein? Então,
Vamos cantar o 99. Pegue o cantor cristão. E vamos cantar com alegria. Com alegria. Eis morto Salvador na sepultura, mas com poder vivo ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Derramando com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o dever. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Ó, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu, vencendo a morte e seu poder. Pode agora todos vida conceder. Ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Ainda não tá feio. Amém, Luísa? Amém, irmãos? Você quer cantar o quê, meu amor? A Luísa não cantou. Vem cantar com o papai. Quer cantar Por Mim Morreu Jesus? Vem cantar com o Quer papai. cantar? Qual música quer cantar? Pedro Thiago. Vem cantar Depois Pedro e vai Tiago cantar com o Pedro e papai. Tiago. Vamos. Irmãos, a Luísa quer cantar Pedro e Tiago, João no barquinho, tá bom? Nós vamos orar. João no barquinho, João, Pedro e Tiago, João no barquinho, Pedro e Tiago, João no barquinho, o mar da Galileia. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. Lançaram a rede, mas não pegaram peixe. No mar da Galileia. Jogar do outro lado, Cristo mandou. Jogar do outro lado, Cristo mandou. Jogar do outro lado, no mar da Galileia. Todos jogaram, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. No mar da Galileia. No mar da Galileia. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela morte do Senhor Jesus. Agradecemos, ó Deus, por esta morte que nos trouxe vida, Senhor. Obrigado, Pai, pelo teu plano completo, pelo teu plano perfeito. Que o teu Espírito Santo possa abrir nossos olhos
para ver as maravilhas deste plano, que mesmo envolvendo a morte do teu Filho eterno e justo, Jesus, nós podemos ver que envolveu também a sua ressurreição, porque a morte não pôde o deter. Obrigado, Jesus, obrigado por morrer por mim e por muitos. Louvado seja o Senhor Deus, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, boa noite, que Deus abençoe e até o próximo devocional, tá bom? Abraço a todos vocês. Irmã Toinha, Deus abençoe e dê um abraço no Joel por mim, tá? E a gente informe aí o próximo devocional. Beijo do pastor que tanto vos ama, tá bom?